Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de história. Eu acho, não dá pra considerar caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Colégio Elan para jovens problemáticos. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal. E eu também vou mencionar os gatilhos do vídeo de hoje, que vai ficar bem triste, bem pesado. A gente vai falar sobre violência, abuso físico, abuso psicológico, abuso infantil, humilhação, coisas bem pesadas mesmo. O Colégio Interno Elan foi fundado no ano de 1970 por um psiquiatra chamado Gerald Davidson. If you want to act like a baby, you get screamed at. If you want to act as more like a mature adolescent, you get talked to. Um empresário chamado David Goldberg e outro cara chamado Joseph Ritchie, que pelo que eu entendi, o Joseph ele tinha experiência tratando jovens com diferentes vícios, problemas com drogas. You know, we're a equal rights facility. We also use spanking, which is symbolic. Again, it's a last resort. Eles também tinham o apoio de um político local chamado Bill Diamond. Mas o real coordenador e diretor do colégio era o Joseph Ritchie. Ele também era meio que o garoto propaganda, falava publicamente da escola. O Colégio Elan para jovens problemáticos era uma instituição residencial privada em um programa de alteração comportamental localizado na cidade de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Os prédios ficavam em uma fazenda de 33 acres, que previamente foi um acampamento de caça. Também teve outro prédio que ficava em outra cidade, mas que foi fechado 10 anos depois de ser aberto por conta do abuso sofrido pelos jovens lá dentro. Eu achei muito interessante que aquele prédio foi fechado por conta do abuso, mas o colégio principal, esse que ficava em Portland, não foi fechado. Na verdade, alunos de todas as idades sofriam todo tipo de abuso no colégio Elan, não importa se estudavam na cidade de Portland ou não. Isso porque o programa, o passo a passo da modificação de comportamento dos alunos, que foi pré-aprovado por uma associação de médicos, era extremamente problemático, doloroso, violento, péssimo. Desde o primeiro dia, todo lugar funcionava na base do medo e da sensação de aprisionamento. Muitos jovens e pais desses jovens se lembram de serem prometidos uma escola de última geração, um acampamento com atividades que engrandeciam as pessoas e, faziam bem para os jovens, diferentes terapias que ajudavam as crianças a se tornar adultos maduros e inteligentes. Pelo menos era isso que dizia no panfleto, mas essa não era a realidade. Outros jovens, aqueles que se recusavam a ir para o colégio Elan, eles acreditavam que era realmente quase como um acampamento militar. E muitas vezes, quando os jovens se recusavam, mas os pais acreditavam que o lugar seria bom para eles eram pegos de surpresa. Eles chegavam em casa e tinha uma van esperando por eles, seus pais fizeram suas malas e estavam dizendo adeus. Alguns eram levados no meio da noite, às vezes. Estudar na Elan podia custar até $50 mil por ano, então sim, os pais confiavam na escola, confiavam que os seus filhos estavam sendo educados e tratados da melhor maneira possível. Todos os professores, funcionários e até os guardas que cuidavam dos portões, de acordo com os alunos, essas pessoas simplesmente assumiam que você tinha histórico de abuso de drogas ou violência e esse foi o motivo pelo qual você foi colocado no colégio interno. Mas na verdade, alguns dos alunos só estavam lá porque os pais acreditavam que eles eram rebeldes. Saíam muito, iam a muitas festas ou então saíam para beber com frequência e os pais achavam que isso não era saudável e que eles não tinham amigos que faziam bem pra eles, esse tipo de coisa, e por isso mandavam os filhos pra escola Elan. Basicamente, o programa definia isolamento, humilhação e punição física, seguidos de encorajamento como ferramentas terapêuticas. A ideia era a gente destrói a criança e depois reconstrói do zero, que a gente sabe que não é uma boa ideia, não é assim. Não é assim que se faz alguém ser um adulto maduro e saudável. Primeiro você confronta, depois você conforta. Era a ideia deles. Mas era bem mais agressivo do que isso. Uma coisa é você, por exemplo, na terapia, um terapeuta conversar com você e perguntar por que você age desse jeito, por que você acha que você é desse jeito. A pessoa
está sendo confrontada, e aí depois ela é confortada, no sentido de, eu acredito em você, você tem esses sentimentos, e esses sentimentos fazem sentido, esse tipo de coisa. Mas não era isso que eles faziam na escola. A maioria das punições eram, por exemplo, humilhar uma pessoa na frente dos seus colegas e depois abraçá-la e dizer que aquilo foi pro seu bem, que não vai mais acontecer se ela se comportar. Método de educação arcaico. É abuso. Além disso, as punições elas não tinham limites, nem definição correta, e muitas das regras não eram bem estabelecidas. 2 alunos diferentes podiam ser punidos de maneiras bem diferentes pela mesma ofensa. Vamos dizer que 2 alunos foram pegos fazendo alguma coisa errada. A gente vai falar sobre algumas das coisas que eram consideradas erradas e vocês vão ver como era ridículo. Vamos dizer que os 2 foram vistos fazendo a mesma coisa. Um deles poderia ser obrigado a limpar o banheiro com uma escova de dentes. O outro poderia ficar um dia inteiro sem comer ou passar uma semana com as pernas acorrentadas. Pela mesma ofensa. Não existia uma regra clara sobre qual seria a punição para cada coisa, o que só colocava mais medo nos alunos. Eles tinham que estar sempre se perguntando, será que o que eu tô fazendo é errado? Será que eu vou ser punido por isso? Tem uma foto, na verdade é um vídeo, mas eu achava que era uma foto e eu descobri que é um vídeo, de uma aluna que foi obrigada a fazer um cartaz, e vários alunos faziam isso, uma apresentação sobre as suas falhas no seu comportamento. Basicamente, de acordo com o cartaz, ela é uma pessoa insegura. Ela escreveu no cartaz que faz jogos emocionais para se sentir especial e para chamar a atenção das pessoas. O texto termina com me confronte, senão eu serei para sempre sozinha. É humilhação, é literalmente chegar e dizer, eu sou uma pessoa insegura e eu preciso que vocês digam pra mim que eu não posso mais agir de maneiras inseguras, senão ninguém nunca vai gostar de mim. Gente, quando chegavam lá pela primeira vez, alunos eram obrigados a se despir e vestir roupas comuns, normalmente roupas sem cor e sem estampa. Eles raramente usavam as próprias roupas lá dentro. A ideia é basicamente tirar toda a identidade deles e não deixar que eles tenham nenhum contato com quem eles eram fora do colégio. E aí eles eram apresentados a um irmão mais velho, um outro aluno que deveria guiá-los, que muito provavelmente se aproveitaria da sua vulnerabilidade e usaria sua autoridade para maltratá-lo durante várias horas. A gente já vai ver também por que isso acontecia. Os alunos eram divididos entre 2 grupos, os fortes e os não fortes. Fortes eram os mais velhos ou os que se comportavam melhor. Não fortes eram aqueles que se recusavam a cooperar, eram considerados mais novos ou simplesmente mais rebeldes. Os não fortes não podiam falar com os fortes a não ser que o forte começasse a conversa. Então, se o superior não fala com você, você não fala com o seu superior. E os fortes podiam fumar dentro da escola também, o que eu achei, nossa, muito anos 80, né? Os fortes, ainda mais fortes, eram considerados supervisores e eles recebiam pranchetas com diferentes atividades que eles deveriam ter certeza que os não fortes completariam. Além disso, eles também deveriam ficar de olho para ver se alguma regra estava sendo quebrada lá dentro. E é aí que a coisa fica feia e é por isso que eu digo que eles se aproveitavam da sua autoridade, mas ao mesmo tempo eles ainda eram alunos ali, eles ainda podiam ser punidos pelos professores e pelos supervisores de verdade. Então eles eram obrigados a preencher essas fichas todos os dias, essas fichas que diziam fulano quebrou a regra tal, fulano quebrou a regra tal. Tinham que apresentar essa ficha preenchida todos os dias. Então, mesmo que eles não vissem alguém fazendo alguma coisa errada, eles simplesmente acusavam alguém de fazer alguma coisa errada porque eles tinham que entregar a ficha, sabe? Muitos não fortes eram acusados de fazer coisas que eles nunca fizeram porque os fortes tinham que preencher essa ficha. Não é justo, não faz sentido. Algo que também era feito lá dentro que a gente já viu aqui no canal antes era a roda, chamadas no colégio Elan de reuniões gerais. It's your responsibility not to clean the bathroom this morning, man. Yeah, you should remember next time. You ain't just to clean out the showers too. You ain't every one of them uses the showers. You're just being irresponsible. Era uma sessão de terapia em grupo, por assim dizer, na qual as pessoas gritavam umas com as outras, ou se dirigindo a um estudante específico, até que ele estivesse no chão, destruído, humilhado. Mas aí, o diferente aqui é que essa vítima era então obrigada ela mesma a gritar sobre os seus defeitos e problemas até terminar esse discurso dizendo que queria melhorar e que queria deixar de ser do jeito que ela era, deixar de se comportar dessa maneira e, né, que faria melhor de agora em diante. Então, é terrível, é péssimo.
péssimo. Mas aí, pior ainda, é quando eles acreditavam que havia um problema de violência com um aluno específico. Quando um aluno específico era considerado, assim, sabe, uma pessoa que se acha muito, ou que acha que pode machucar os outros, ou que tem realmente esse problema de raiva, violência, agressividade mesmo. O que eles faziam? Esse aluno, ele era colocado pra lutar com alguém. Sim, lutar, boxe. Eles tinham luvas e capacete. Lutar mesmo. E eles deveriam lutar até que só um deles estivesse de pé. Is we have the ring, okay, which everybody misinterprets. It's not a boxing ring, it's a ring of human people. The bully is introduced as what he is. In this corner is the bully who's trying to turn this facility into a detention center, okay? And in this corner is the house champion who's going to show him why it can't be done. And that's exactly how it does. And we never allow the bully to win. But girls get put in the ring too. Well, girls bully as well as boys do. Tal aluno, considerado problemático, né, a vítima no momento, ele lutaria com vários oponentes. Até o supervisor ou o adulto que estivesse ali presente, porque sempre tinha um adulto presente e eles permitiam tudo isso que eu falei até agora. Estava nas regras do colégio, pra eles isso era uma coisa normal. Até confirmar que ele aprendeu a sua lição ou que ele tá inconsciente. Eu acho que é mais que ele tá inconsciente, que eu acho que saber se ele aprendeu a lição não tem, porque o cara, sabe, se é uma pessoa agressiva, ela provavelmente precisa fazer um exercício pra perder a agressividade mesmo, né? Não sei. Muitas vezes essas lutas duravam horas, e sim, alguns alunos foram hospitalizados ou morreram como resultado. Tem uma história muito famosa de um rapaz que morreu e os pais até hoje não tiveram nenhuma justiça por isso. O rapaz morreu durante uma luta de boxe. Ninguém sofreu nenhuma consequência. Vamos então a algumas das regras, né? Horários e rotina. Os estudantes, eles não podiam escrever cartas para os pais, nem telefonar para eles. Na verdade, muitos deles eram obrigados a escrever de tempos em tempos cartas que elogiavam a instituição e diziam: nossa, eu estou me divertindo muito, eu estou aprendendo muito, para que o colégio tivesse alguma coisa para enviar para os pais. Porque, é claro, os pais iam ficar preocupados se depois de 6 meses a criança não mandou nenhuma carta para eles. As aulas, as matérias de verdade, né, inglês, história, matemática, eram dadas à noite, das 7 às 11 da noite, quando o pessoal já estava exausto, o pessoal já estava cansado e não havia aulas de verdade, não havia professores dando aulas de verdade. Os alunos deveriam simplesmente ler seus livros e completar os questionários e os exercícios, e ninguém realmente corrigia esses questionários. Ninguém via se eles estavam realmente aprendendo alguma coisa. Então, por exemplo, vamos dizer que eles chegaram lá na aula naquela noite. Hoje a gente vai ler da página 10 à página 30 e vai responder 5 páginas de exercício. Era isso que eles faziam das 7 às 11 da noite. Tinha que terminar os exercícios e tinha que ficar em silêncio. E era isso. Se um estudante se comportava e terminava seus exercícios, ele era liberado e podia dormir às 11 da noite. Se não, ele ficava mais algumas horas na sala de aula. E se ele foi, tipo, se ele falou, se ele tentou conversar durante a aula, esse tipo de coisa, ele era punido depois. O livro de regras do colégio Elan se chamava Culpa, e foi só depois que ele foi fechado que finalmente o público soube como realmente funcionava. Não existe individualidade, não existe liberdade dentro do colégio. Algumas das coisas proibidas e coisas que, por exemplo, quando eu falei sobre os fortes tendo que acusar os não fortes de fazer coisas, era esse tipo de coisa. Ter uma autoimagem era proibido, então você querer se arrumar, você querer estar bem vestido, não pode. Escrever sem permissão, proibido. Olhar para alguém do sexo oposto, é proibido. Passar tempo demais no banheiro, é proibido. Ser preguiçoso, falar demais, ter uma linguagem corporal negativa, é proibido. Mas sorrir também é proibido. E é isso foi o que eu encontrei. E, cara, sorrir. Logo no início do colégio, após 5 anos de funcionamento, a polícia fez uma visita até o colégio e 11 estudantes foram removidos e levados para o hospital por má nutrição ou ferimentos severos. 11 estudantes. Foi relatado na época que o xerife já vinha ouvindo boatos de maus tratos com os alunos, porém durante meses os funcionários da escola impediam a polícia de entrar na escola. E foi aí mesmo que os policiais começaram a montar todo um caso de acusações contra o colégio que, infelizmente, nunca deu em nada.
Levou décadas para o colégio ser fechado, mas nunca foi por motivos legais, nunca foi por processo nem por crimes ocorridos lá dentro. Sim, com 5 anos de funcionamento, os boatos já vinham se espalhando, vizinhos diziam que gritos podiam ser ouvidos vindos do colégio quase todos os dias. Como vocês devem imaginar, sendo um lugar tão ruim assim, tão extremo, muitos daqueles jovens tentavam fugir, muitos conseguiam, muitos desapareceram e muitos conseguiam chegar em casa e eram mandados de volta, às vezes pela polícia, às vezes pelos seus próprios pais. Já preparados para isso, o colégio tinha um time de guardas e uma van que era usada só para sair pelo terreno para procurar o aluno quando ele desaparecia. E aí, é claro, eles também eram punidos por esse time de guardas. Policiais também declaravam que muitas vezes, quando eles encontravam um jovem que fugiu e telefonavam para os pais desses jovens, se os pais dissessem para mandar eles de volta para casa, eles mandavam, mas se os pais quisessem que eles voltassem para a escola, eles também eram obrigados a levar os jovens de volta para a escola. E os policiais relataram assim que muitos pais pareciam não se importar com o fato do seu filho estar chorando, pedindo: por favor, eu quero voltar pra casa. Eu nunca mais bebo na minha vida. Eu nunca mais fumo na minha vida. Só por favor, eu quero voltar pra casa. E os pais não permitiam. Em 1979, policiais encontraram um menino de 16 anos que tinha acabado de fugir. E quando percebeu que tinha sido pego, o rapaz estava implorando para os policiais não levar ele de volta. Eles ligaram para os pais que viviam em outro estado. O menino tinha vindo de outro estado para frequentar aquele colégio, viver naquele colégio, né? E eles ligaram para os pais, disseram: tudo bem, manda ele de volta. E literalmente o policial encontrou um motorista de caminhão confiável que concordou em dar carona para o menino e levar o menino para outro estado, para casa. No dia 21 de março de 1993, uma aluna chamada Dawn Marie Birnbaum, de 17 anos, conseguiu fugir durante uma excursão, porque sim, o colégio fazia excursões pra fora, eles faziam passeios. Ela conseguiu fugir durante a excursão e, infelizmente, ela foi encontrada morta 3 dias depois, perto da estrada interestadual. Acredita-se que ela pegou carona com um homem, ela tava pedindo carona, ela tava só querendo fugir do colégio. Ela pegou carona com esse homem, James Robert Cruz Jr., que se aproveitou dela e a matou. Foi preso e sentenciado à prisão perpétua. No ano de 2001, Joseph Ritchie, né, que era o diretor e coordenador da escola esse tempo todo, sim, em 2001, a escola ainda estava ativa. Joseph faleceu e a sua esposa passou a coordenar o programa. O nome dela era Sharon Terry. E ela não mudou nenhuma das regras, ela continuou fazendo exatamente a mesma coisa. Mesmo com todas as notícias sobre alunos do colégio desaparecendo, fugindo, indo pro hospital, o colégio abriu nos anos 70. Alguns dos alunos já eram adultos, já tinham saído faz tempo, e mesmo assim, nada mudou. Nada mudou. A instituição continuava de pé. Com até jornais famosos como o New York Times falando sobre o assunto, as autoridades ainda não tinham o suficiente para fechar o colégio. Eles não têm até hoje. Entre os anos de 2005 e 2007, autoridades locais continuavam enviando cartas para o Departamento de Educação do Estado, alegando que as crianças estavam sofrendo lá dentro. Elas estavam sendo restringidas fisicamente, porque sim, eles colocavam algemas em algumas crianças como punição e eram impedidas de dormir. Além disso, agora a escola estava oferecendo tratamento para jovens portadores de deficiência. Só preocupava mais quem sabia o que acontecia lá dentro. No dia 23 de abril de 2011, finalmente foi anunciado que o colégio Elan seria fechado por dificuldades financeiras, assim como ataques e falsas acusações que eram feitas na internet. Todas as atividades foram permanentemente encerradas no dia 1º de abril de 2011. E foi isso, pessoal. Quase 40 anos de funcionamento desse colégio. Até hoje, nenhum dos profissionais, nenhum funcionário envolvido no colégio, ninguém foi punido. Alguns pais e familiares, assim como ex-alunos, estão tentando justiça, querem, assim, punir alguém, só que os donos, primeiros, os fundadores do colégio, já morreram. A esposa do Ritchie, que eu já esqueci o nome dela, a esposa dele continua viva, mas tá aí, nada aconteceu. Essa é a história de hoje, mas uma história extremamente frustrante. Essa semana mesmo, eu ouvi uma história sobre, por aqui, na minha região, eu moro em Santa Catarina, em que profissionais que cuidam de crianças pequenas estão sendo, extremamente violentos. E mesmo depois de acusações de abuso infantil, nada está sendo feito. Acredito que uma das funcionárias simplesmente foi transferida.
agora vai poder maltratar criança em outro lugar, sabe? Só isso. Mas é bem preocupante, principalmente quando os jovens já são considerados problemáticos. A gente já pode ter uma ideia de que não vai ser um lugar onde eles vão estar recebendo tratamento de spa. Eu não acho que precisa, tipo, né? As crianças não precisam ser colocadas em um lugar onde elas vão ser abraçadas todos os dias e dormir debaixo das árvores toda tarde, pegar sol. Não, mas literalmente elas não precisam ser algemadas para ser educadas, elas não precisam que você grite com elas, que você coloque elas para lutar até que alguém fique inconsciente. Isso jamais, jamais. É isso por hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até o fim. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário e por se inscrever no canal. Como sempre, muito obrigada também aos membros Salgan, Daniele W e Fernanda Araújo. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por serem membros. Muito obrigada pelo apoio de todo mundo que tá assistindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!